Meus cumprimentos a todos. Aqui é a professora Ivani Contini Bramante. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua aplicabilidade nas relações de trabalho. Eu fiz aqui uma apresentação de uns slides que eu vou passar para vocês, né? E a primeira grande pergunta que nós fazemos é: você já teve que fornecer informações que considera excessivas para uma empresa na hora da contratação, né? Tais como e-mail, endereço, último salário, contatos familiares, opção religiosa e tudo mais, né? Pois bem, essa coleta de dados pessoais e ainda considerados dados sensíveis estão com os dias contados, né? Então, nós temos aí a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. Vocês sabem que a Constituição Federal traz, né, no artigo 5º, o capítulo dos direitos humanos fundamentais, e dentre, né, as diretrizes que lá estão, nós temos o direito à privacidade, o direito à intimidade e à proteção de dados pessoais. Então, vamos lá. Nós temos a Constituição Federal, artigo 5º, incisos 5 e 10, que traz a figura do dano moral, né? Nós temos também o direito à informação, no inciso 14, e o direito aí à proteção da privacidade, da vida privada e dos dados pessoais. E nós ainda temos já, historicamente, essa proteção de dados pessoais, já vem, além de já estar prevista na Carta Federal, também está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Tanto é verdade que nós tivemos aí uma lei que foi publicada depois do Código do Consumidor, porque nós tínhamos o cadastro negativo, e a Lei 12.414 de 2011 trouxe a figura do cadastro positivo, justamente pensando nessa ideia de proteção dos dados pessoais. A Lei 12.527 de 2011 também traz o direito à informação. Todas as pessoas têm direito à informação constante de banco de dados governamentais e também banco de dados privados, hoje, né, pela LGPD. Nós tivemos aí a Lei de Combate à Corrupção e Programa de Integridade, que introduziu a ideia, né, do compliance, e hoje o compliance se espraia em todos os demais ramos, né, na atuação empresarial. A Lei 12.965 de 14, que foi modificada por duas leis subsequentes, né, que é o Marco Civil da Internet, e agora a Lei 13.709, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, que está dando muito o que falar, e na sequência nós tivemos a Lei 13.853 de 19, que criou a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e acabou agora de ser publicada a Lei Complementar 182 de 2021, que trata do marco legal das startups, né? Porque quando nós falamos em Lei Geral de Proteção de Dados, nós lembramos aí que a proteção de dados, os serviços, né, de proteção de dados, de segurança dos dados, vem sendo oferecido pelas startups no viés da inovação tecnológica, desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, é disso que nós estamos aqui para falar com vocês, né? A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se a todas as empresas? Né? Essa é a primeira grande pergunta. E eu digo que sim, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não faz distinção entre pequenas e médias empresas. Então, todas aquelas empresas que exercem atividade econômica e coletam dados estão aí adstritas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Há quem diga que a Associação Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que vai ser uma autarquia fiscalizadora e regulatória, ela terá aí o poder, né, a competência para regulamentar várias questões, e ela poderá traçar um tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos a lei aí que está em vigor, e ela não faz essa distinção, como na Europa, por exemplo, né? Quero dizer também que essa lei, ela entrou em vigor uma parte, né? Ela acaba de entrar em vigor, vamos dizer assim, a parte fiscalizatória, a parte das multas, entra em vigor agora em agosto de 2021, e as empresas ainda têm esse prazo para se adequar. Existe uma crítica muito grande, porque com o Covid-19 nós não tivemos nenhum prazo
as empresas estão todas a meia porta, como a gente diz, né, trabalhando com dificuldade. Muitas estão com suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada de salário, outras estão até com as atividades suspensas. Elas não tiveram como aproveitar essa vacatio legis para colocar em dia, vamos dizer assim, a adequação para cumprir a LGPD, né? Mas, enfim, nós temos aí a abrangência da LGPD. Quem são os destinatários? Primeiro, o destinatário protegido é a pessoa natural. E o destinatário coobrigado são pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, não importa, desde que se dedique aí à coleta, tratamento, compartilhamento de dados pessoais, principalmente a questão dos dados pessoais sensíveis, né? Então, a abrangência do bem jurídico protegido são os dados pessoais sensíveis, e a ideia é proteger o direito à intimidade, à privacidade, o sigilo, e ainda resguardar aí a fonte, né, destas informações. Nós temos aqui, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está intimamente conectada com o artigo 5º da Constituição Federal, né, o inciso 5 e o inciso 10, ambos trazem a questão do dano moral, quando violado direitos de personalidade. O inciso 13 fala que é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e dos dados, né? Então, nós temos aqui a proteção dos dados na Constituição Federal, e é ainda assegurado a todos o direito de informação a respeito dos dados pessoais, resguardado o sigilo da fonte, prevista no inciso 14. E o Código Civil também tem um capítulo dos direitos de personalidade, que tratam aí dos direitos de personalidade que são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer qualquer limitação, e ainda aquele que sofre uma ameaça nos seus direitos de personalidade pode reclamar perdas e danos ainda sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E aqui nós temos essa sanção que eu trouxe para vocês da LGPD, né? E ainda mesmo que a pessoa já esteja morta, né, será legítimo requerer medidas a respeito dos dados pessoais do falecido. O artigo 16 também diz que todo mundo tem direito ao nome, e o nome é um dos dados sensíveis, né, e o prenome e o sobrenome. Esse nome da pessoa não pode ser empregado por outro em publicação ou representação, principalmente que exponham a desprezo público, ou quando, mesmo que não haja intenção difamatória, e ainda sem autorização, né, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Veja que uma parte do Código Civil aí já veio a ser protegida também pela LGPD, né? Inclusive o pseudônimo é também protegido, né? E aqui nós falamos que a pessoa que é lesada nos seus dados pessoais, ela poderá, a qualquer tempo, né, pedir, requerer a indenização que lhe for cabível, quando lhe atingir a honra, a boa fama, a respeitabilidade, e ainda ela poderá, a qualquer tempo, pedir medidas preventivas perante o judiciário, né? E o judiciário está aí vocacionado a impedir ou fazer cessar atos contrários a esta proteção da privacidade e da vida privada, né? Nós temos um alcance. Qual é o alcance, vamos dizer assim, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, primeiro, proteger os dados pessoais, que é uma dimensão de conteúdo dos direitos humanos fundamentais ligados à liberdade e à privacidade, e a obrigatoriedade que recai sobre a pessoa natural que trata dados pessoais, mas também sobre as pessoas jurídicas, né, de direito público ou de direito privado, independentemente do tamanho da empresa, por enquanto, né? Os dados dos empregados, dos usuários, da clientela e até mesmo de terceiros em geral também tem esta proteção, quando se trata de pessoa natural, né? E nós temos aí que qualquer tipo de atividade, seja de coleta, né, tratamento, utilização, transmissão, reprodução, arquivamento, armazenamento, né, compartilhamento, qualquer dessas operações com dados pessoais estão aí inseridas no contexto da LGPD.
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal fiscalizatória, a analogia da Anatel, por exemplo, né, ela fixará normas e regras e aplicará aí as sanções e as multas, né? E isso aplica-se a todas as empresas brasileiras e empresas sediadas no Brasil que coletam e tratam dados no nosso território nacional. Né? Então, nós temos aí a empresa que tem estabelecimento no Brasil ou que coletam dados de pessoas que estejam no nosso país, estão aí sob os auspícios da lei da LGPD. E o que é que não está sob a tutela da LGPD, né? Qual é o alcance do objeto? Não se aplica a LGPD aos tratamentos de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, se não há aí uma atividade econômica com fins lucrativos, não se aplica a LGPD, né? Nós já temos aqui alguns dizendo que para o empregador doméstico não se aplica a LGPD, porque o empregador doméstico não estaria no exercício de uma atividade lucrativa, porque o empregador doméstico não exerce uma atividade econômica. Mas, de qualquer forma, né, o empregador doméstico compartilha, por exemplo, os dados pessoais do empregado doméstico com o INSS. Então, nós temos aí uma discussão a respeito do empregador doméstico. Também não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados aqueles tratamento de dados ou coleta de dados realizados para fins exclusivamente jornalística, artísticas e acadêmicas, né? E aqueles realizados para fins de segurança pública, de defesa nacional, segurança do Estado, e também para investigação ou repressão penal, né? A coleta de dados não pode impedir, vamos dizer assim, a apuração de um crime. Também não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados aos dados provenientes de fora do território nacional que não sejam objeto de comunicação ou compartilhamento aqui dentro do nosso território. Ou não é tratado por uma empresa dentro do nosso território ou uma empresa brasileira, né? São vários os princípios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei estritamente principiológica, né? Então, nós temos aqui o princípio do respeito da privacidade, da autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Nós queremos compatibilizar esses valores com o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, que esse desenvolvimento está previsto no artigo 218 da Carta Federal, e ainda compatibilizar aí com a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor. Então, o que se pretende, na verdade, é a compatibilização dos direitos humanos fundamentais, o desenvolvimento da personalidade das pessoas, a dignidade da pessoa humana e a cidadania, de um lado, e de outro lado, compatibilizar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica, porque nós não podemos impedir, vamos dizer assim, o desenvolvimento da sociedade. Então, aquela compatibilização, a compatibilidade prática, como diz Joaquim José Gomes Canotilho, que é o constitucionalista português, é nesse sentido que vem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para fazer essa compatibilização. Então, esses princípios fundamentais que nós temos aí, que são os princípios fundantes, e ainda existem os princípios estruturantes. Quais são os princípios estruturantes da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu tenho aqui o primeiro grande princípio, é o princípio da boa-fé, né? E supõe-se que a boa-fé é presumida, né? A boa-fé se presume. Então, o grande princípio é o princípio da boa-fé, e o princípio da finalidade, que é um princípio mãe, vamos dizer assim, só é possível coletar dados desde que haja uma finalidade específica, né? Um propósito legítimo, específico, explícito, informado, e ainda, se houver tratamento posterior, é necessário, de novo, aqui, dentro do princípio da boa-fé, ter aí a finalidade informada. Adequação, nós só podemos coletar dados, manter, compartilhar dados que sejam adequados para aquela finalidade. Então, se aquele dado não é necessário, nós não vamos
pegar esse dado, ou garimpar esse dado, ou coletar esse dado. Então, nós temos aí a adequação, o binômio adequação-necessidade, só coletar os dados estritamente necessários. A questão do livre acesso, o titular dos dados pessoais sensíveis tem o direito a ter o livre acesso de uma consulta facilitada e gratuita em todos os bancos de dados onde seus dados são arquivados, ele tem o direito a pedir informações, e ainda o tratamento de dados deve levar em conta a qualidade de dados, né? Nós não podemos continuar tratando dados que estão em obsolescência ou que não se estão mais atualizados. Existem muitos dados, por exemplo, das pessoas que estão por aí, que ainda consta que é solteiro, e na verdade esse dado não tem mais a qualidade, e a qualidade útil, porque a pessoa agora já não é mais solteira, ela é casada. Então, quando nós falamos de qualidade de dados, é a exatidão desses dados, a clareza desses dados e a sua atualização, né? Muita gente tem dados espalhados por aí, mas aí, esses dados não estão mais adequados, eles não têm mais a precisão. A transparência também é um princípio básico, que é a garantia de todos os titulares de informação clara e precisa desses dados, e a segurança, né? A segurança de que todas as técnicas necessárias, né, de prevenção e precaução de acessos não autorizados a esses dados, ou qualquer conduta ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão desses dados, que são os vazamentos, né, dos dados pessoais. Quem trata dados, coleta, trata, armazena, compartilha, tem que, inclusive, prestar contas e relatórios acerca de todas as medidas de segurança. Por isso que as empresas hoje preferem contratar uma startup que oferece não só o serviço de coleta, tratamento de dados, mas também o serviço de segurança, de armazenamento desses dados, até criptografado, anonimizado, para que não haja o vazamento. Por isso, também, as empresas que tratam dados têm aí dois princípios básicos, que é a precaução e a prevenção. Tomar todas as medidas necessárias para evitar acidentes e evitar que o algoritmo ou a coleta de dados cause discriminação. Existe todo um arcabouço de responsabilização, responsabilidades objetivas, responsabilidades subjetivas e prestação de contas para que essas empresas demonstrem a eficácia dos seus programas, né, de tratamento de dados pessoais. É uma série de medidas e uma série de responsabilidades e condutas, né, preventivas e de precaução que há aí de estabelecimento para as empresas. Existem até discussões a respeito se a responsabilidade das empresas, inclusive nas obrigações acessórias de prestar contas e tudo mais, se é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, ou se nós temos algumas condutas que é responsabilidade objetiva, outras são responsabilidade subjetiva, mas isso tem que ficar para um curso mais avançado, né, para nós explicarmos tudo aí para vocês, tá? Como é que as empresas podem, né, e o próprio poder público podem se adequar à LGPD? Ora, pela conduta das boas práticas, treinamento, capacitação dos seus funcionários, normas internas, né, revisão de todos os contratos, manutenção e garantia de segurança de todos os dados que foram coletados, fazer uma limpeza na casa e eliminar os dados que são desnecessários. Hoje nós temos aí um impacto muito grande, né? Então, a outra pergunta que sempre é feita, qual é o impacto da LGPD na área da relação de trabalho, né? Ora, na área da relação de trabalho, o que se pretende aí, e a indicação, é o compliance, né, trabalhista de tratamento de dados, porque existem sanções pesadas com relação às empresas que irregularmente coletam ou tratam os dados pessoais, e são penalidades severas, né? Nós temos aí multa de entre 2% do faturamento até 50 milhões, né? Bem como bloqueio ou a eliminação desse tratamento de dados, quando tratados irregularmente. E ainda existe as ações individuais que as pessoas, né, podem entrar contra as empresas se tiver vazamento dos seus dados, e existe ainda a possibilidade de ações coletivas. Então, veja,
a empresa ela pode sofrer ações individuais, ações coletivas e das multas que serão aí aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Nós temos aqui ainda um fenômeno que vem acontecendo, que as empresas vêm fazendo parcerias com startups, por isso que foi publicada a Lei Complementar também 182 de 2021, e muitas empresas estão contratando seguro cibernético para enfrentar essa novidade que nós temos agora com a LGPD, né? Nós temos aí pedido de autorização expressa, de pedido de contratos futuros, o pedido de consentimento para coletar e tratar os dados das pessoas, e ainda presume-se que quem já tem o cadastro, né, nas empresas, dá o direito de manter esses cadastros que já foram fornecidos no passado espontaneamente. Mas, de qualquer forma, as empresas estão fazendo uma varredura, né, estão para os novos, né, os novos contratos e as novas relações em geral, pedindo autorização ou até mesmo fazendo lá o seu regulamento interno de política, né, de privacidade, onde hoje nós entramos no site e colocamos um xizinho na política de privacidade para aceitar, vamos dizer assim, que os nossos dados sejam fornecidos, né, e captados e tratados. E ainda muitas empresas estão agora renovando todos os seus cadastros e renovando agora à luz da LGPD, verificando e separando quais que têm base legal, quais não têm base legal, e quais são essas bases legais para cumprimento, né, desses tratamentos de dados. Aqui há uma pergunta, né, que todos fazem: qual é a aplicação da Lei de Proteção de Dados na relação de trabalho? Vejam, o empregador, ao celebrar contrato de trabalho, o empregado fornece diversos dados sensíveis para a empresa, né? A empresa aqui, ela exerce o papel de controlador, ela passa a ser o controlador de dados, e é ela que tem, então, aí a responsabilidade, né? Então, qual é o primeiro passo que uma empresa tem que fazer, né? O primeiro passo é a adequação à LGPD, fazer um mindset de segurança e de informação que existe dentro da empresa e ainda qual é o tipo de adequação que tem que ser feita. Nós temos que fazer um inventário, né? A empresa terá que fazer um inventário de todos os dados que ela tem hoje, que são tratados e armazenados, fazer uma regularização dessa coleta de dados daqui para frente, buscar o consentimento para aqueles dados sensíveis em que a LGPD não traz uma base legal para que a empresa trate aqueles dados, e aqueles dados que já existe uma base legal, a empresa separar, catalogar e verificar: olha, esse dado aqui eu posso manter porque eu tenho o fundamento, por exemplo, a execução de contrato, né? E fazer uma gestão desses dados pessoais, e essa gestão é feita hoje por compliance, né? Compliance de proteção de dados. Então, são muitos os ajustes que as empresas devem fazer. Quais são os cuidados, então, que o empregador tem que ter com os dados sensíveis, né? O primeiro grande cuidado é verificar mesmo se o dado é sensível ou é não sensível, e verificar a não discriminação, né? E o que é dado sensível, né? Muita gente não sabe o que é dado sensível. Dado sensível é todo aquele dado que é passível de identificar o seu titular e que diga respeito à sua origem racial, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação partidária, filiação a sindicato, filiação a organizações de caráter religioso, filosófico, dados referentes à saúde, à vida sexual, dado genético, dado de biometria, né? Se nós tivermos aí as impressões digitais, muita gente hoje marca o ponto com a impressão digital, né? Tratamento de dados pessoais sensíveis só poderá ocorrer mediante consentimento do titular, né? Ou se houver na lei uma base legal que autoriza o empregador a tratar deste dado, a coletar este dado e a tratar este dado sem o consentimento, né? Então, o primeiro grande princípio aqui, na questão dos dados sensíveis, é o princípio da não discriminação. Nós não podemos, a partir da coleta de dados ou manipulação desses dados, excluir determinados
determinadas pessoas, né, na hora de fazer esse tratamento por conta desses dados sensíveis. A não ser que nós tenhamos aí especificamente autorização como a lei de cotas, por exemplo. Então, eu preciso de um dado sensível, saber se a pessoa é deficiente, qual tipo de deficiência para encaixá-la numa lei de cotas, e aqui é uma discriminação positiva. Eu vou dar exemplo para vocês de uma empresa que estava fazendo seleção, recrutamento de empregados, e ela alimentou o algoritmo que a inteligência artificial é que iria ali analisar os currículos e selecionar os candidatos para, posteriormente, numa prévia seleção, aí sim, resselecionar para ver quais que seriam entrevistados. E nessa prévia seleção, o algoritmo foi alimentado de tal forma que a palavra feminino, né, a palavra feminino não estava catalogado, vamos dizer assim, na alimentação do algoritmo. E o algoritmo desprezou todos os currículos ou dos candidatos a cargo da empresa onde estivesse escrito sexo feminino. Então, o algoritmo, como foi alimentado do software aplicativo, é que causou essa discriminação, né? Isso teve um efeito muito grande na empresa, por conta, inclusive, da honra, da imagem da empresa e tudo mais. Então, é disso que nós estamos tratando. Às vezes, o algoritmo, ele exclui as pessoas, né, de certas questões dentro do ambiente de trabalho, ou na contratação, ou no tratamento, né, na execução do contrato, que acaba, por conta dos dados pessoais, acaba invadindo a privacidade, a honra, a vida, a segurança, a propriedade, os direitos fundamentais das pessoas. Então, há uma preocupação que esses dados pessoais possam ser objeto de discriminação. Imagine o compartilhamento de dados, né, só para dar uma ideia, o compartilhamento de dados que a empresa faz do empregado com o plano de saúde. Se nós compartilhamos dados dos empregados com o plano de saúde, principalmente os exames admissionais, exames demissionais, periódicos e tudo mais, o plano de saúde já poderá ver qual o índice de sinistralidade que aquele empregado poderá oferecer para o plano de saúde. E isso pode ser um fator de discrime, né, de discriminação. E esse plano de saúde, por exemplo, poderá recusar a proteger, né, no plano de saúde este empregado. Então, nós temos aí essas questões hoje de cruzamento de dados e mapeamento de perfil das pessoas. É por isso que a principal questão é a discriminação mesmo, né? Vedar a discriminação. Adotar sempre o princípio da finalidade, né? O empregador tem que ter sempre em mente a finalidade, porque ele coleta dados. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Para que o empregador quer saber a opção sexual, ou se o indivíduo é casado, solteiro, se tem filhos, no mero currículo? O mero currículo, quando seleciona um candidato, seleciona pela profissão, e não por se ele é casado, solteiro ou se tem filhos. Isso pode ser um fator de discriminação, né? Uma mulher que tenha vários filhos não ser contratada porque tem muitos filhos, justamente. E, portanto, na hora de selecionar, o que interessa é a profissão do indivíduo, não se ele é casado ou solteiro. Depois, sim, que ele é contratado, nós temos a base legal, execução de contrato, aí sim nós podemos perguntar, olha, você é casado, preciso da sua certidão de casamento, ou se há aí união estável, ou coisa parecida, para fins de compartilhar com o INSS para saber quem são os dependentes, né? E aqui eu preciso saber quem são os dependentes, e aqui nós temos a base legal, execução de contrato, nós temos também a base legal, cumprimento de obrigação legal, para coletar esses dados que são dados sensíveis, né? E a cada passo que nós coletamos dados, quando o empregador vai compartilhar com o e-social, por exemplo, ele tem que ter lá alguns dados do empregado, e aí ele, novamente, coleta esses dados, fundamentando na obrigação legal de compartilhar com o e-social. Então, é disso que nós estamos falando, né? A cada passo que a empresa dá, a cada passo que o empregador dá, ele tem ali uma base legal para manipular os dados, tratar, compartilhar, armazenar, excluir e tudo mais, né? Então, é sempre observar o princípio da finalidade e sempre atrelado aos demais princípios da LGPD, né? A LGPD se aplica, evidentemente, na fase pré-contratual, no currículo, na seleção, no recrutamento, até para impedir, né, que haja discriminação com relação à igualdade de gênero, modalidade de contratação e tudo mais.
nós temos aí que ter códigos de conduta hoje para o RH na hora de fazer o recrutamento e seleção, na hora ali da contratação. Nessa fase é proibida coletar dados que venham a discriminar, por exemplo, pedir exame de gravidez, análise de crédito, exames de sangue, atestado de antecedente, atestado de toxicológico, né, salvo se houver a lei permitir. Por exemplo, para o motorista, me parece que quando nós contratamos motorista é possível pedir esse atestado, né, toxicológico. Na admissão do empregado também, nós temos que ver qual é a modalidade contratual. Então, se nós vamos admitir um autônomo ou admitir um estagiário, não precisamos aí de outros dados que são relativos a empregado, só mesmo os dados relativos a estagiário. Então, de acordo com cada modalidade de contratação, a modalidade ou o rol de dados que serão úteis, necessários, né, e dentro da finalidade. Nós temos aí, durante a fase contratual, aplica-se a LGPD em tudo que diz respeito, por exemplo, a controle de jornada. Imagine hoje o controle de jornada sendo feita por o polegar, né? Você passa na catraca e coloca o polegar, e a empresa está coletando ali os dados biométricos. Como é que vai armazenar aquele dado biométrico? Como é que vai tratar esse dado biométrico? Ou existem certos métodos de entrar na portaria e a expressão facial, né? Captar a expressão facial. Alguns têm até a detecção da íris. Esses dados biométricos, né, fazem parte aqui durante a fase contratual, por exemplo, para controle de jornada. Olha que coisa interessante, né? As políticas remuneratórias também entram aqui. Então, jornadas, salários, as políticas remuneratórias, todas a papelada, né, toda a documentação, gestão de tributação e tudo mais, sobre os salários que são compartilhados, esses dados são compartilhados com a Receita Federal, com o fisco, com o recolhimento de previdência, né? No ambiente de trabalho, nós temos a medicina, higiene e segurança do trabalho, muito cuidado com os laudos ambientais, os laudos que digam respeito à saúde do empregado, a questão do assédio sexual, assédio moral, a discriminação, toda a questão no meio ambiente de trabalho, que nós falamos agora também, da revista íntima, gravação ambientais. Muitas empresas têm telecâmeras, né, que grava não só a imagem, mas grava som também. Tudo isso são dados sensíveis. Gravar a imagem das pessoas dentro do ambiente de trabalho, gravar o som das pessoas. Então, as telecâmeras, nós temos que armazenar isso de uma forma agora anonimizado, criptografado, vai ter que ter cuidados, né? Muitos cuidados com dados de saúde, que são os laudos médicos. Ainda o compartilhamento desses dados, a empresa compartilha dados com a Caixa Econômica, com o governo, com o INSS, com os sindicatos, com o Ministério Público, né? Dados de saúde com os planos de saúde, principalmente dados que são agora coletados e transferidos para os sindicatos. Existem normas coletivas que prevê que a empresa vai mandar para o sindicato o rol dos trabalhadores que pagam contribuição sindical, daqueles que não pagam, se são filiados ou não são filiados, para o sindicato saber. Tudo isso vai ter que ser adequado agora, né, dentro dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Toda a gestão documental, os documentos que vão ser armazenados para fins de exercício regular de um direito, aqueles que são transmitidos pelo e-social, a empresa também transfere, né, dados ou compartilha dados para as empresas de vale transporte. Olha quanta coisa, né? Então, todos esses compartilhamentos, a gestão dessa documentação. E aqui eu trouxe a questão também dos relacionamentos interpessoais, né, entre as pessoas e o poder empregatício. Quantas vezes uma empresa aplica uma punição disciplinar e tem lá, abre uma CPI ou abre um inquérito interno para apurar uma falta grave do empregado? Já pensou vazar esses dados? Às vezes são dados sensíveis, né? Essa questão de apurar falta graves. Então, toda a questão do poder disciplinar agora, os códigos de conduta e o poder disciplinar,
e também a utilização dos instrumentos de trabalho. Todos os instrumentos de trabalho hoje é a internet. Como fazer para blindar, por exemplo, tudo aquilo que o empregado faz dentro da internet, no WhatsApp, no celular, que é de particular da empresa, que é corporativo, o celular é corporativo, o computador é corporativo, e esse empregado trabalha com esses dados, que às vezes são dados sensíveis que a empresa tem, e as pessoas têm acesso, um empregado, tem um chefe, né, tem uma senha e tem acesso a esses dados. E a partir desse empregado é que pode também um descuido vazar o dado sem querer, né? Eu tive aqui uma experiência que eu fiquei sabendo de um supermercado que recebeu currículo dos interessados no emprego, e muitos deles foram impressos e colocados em papel, e depois eles usaram o papel para embrulhar produtos do próprio supermercado, né? E o indivíduo que foi lá comprar alguma coisa, ao embrulhar alguma coisa para ele num papel, o papel era justamente uma parte do currículo dele, né? Olha que coisa interessante, isso aconteceu de verdade, né? Estou contando aqui para vocês. Quando a gente fala de dados pessoais, não são só os dados tratados offline, não, tá? São os dados tratados também, os online e o offline, não pode ser dados que estão aqui num currículo escrito, né? A gente pensa que proteção dos dados são só os dados tratados de modo online, por computador, por internet, por WhatsApp ou por e-mail, mas não, também offline está aí sob a proteção. Eu estou falando do currículo também, um currículo escrito, tá? Nós temos aí a gestão também da rescisão do contrato. Toda a documentação, motivo, né, da rescisão, alguns motivos que tem aí questão de dados sensíveis, deve ser objeto de foco, né? Enfim, a empresa, ela tem uma função constitucional muito ampla hoje prevista na Carta Federal. Ela tem uma função econômica, uma função social, ambiental, consumerista, tecnológica, informacional. Tudo isso está no artigo 170/173 da Carta Federal. Então, hoje, nós estamos numa sociedade, né, uma sociedade econômica e política do direito 4.0. Existe uma tendência moderna aí de todos os segmentos públicos e privados se prepararem para essa era, da nova era, né, do direito 4.0, e evitar litígios e evitar aí passivos trabalhistas, cuidar da imagem, da concorrência e os deveres, né, que a empresa tem hoje frente a essa questão do desenvolvimento, tecnologia e informação. E aqui entra a questão da chamada governança, programas de conformidade, também chamada compliance. Quais as vantagens do compliance, né, para a empresa? Ora, as vantagens são enormes. Por quê? Porque a empresa vai cuidar, né, da sua imagem. Isso vai influenciar nas práticas anticoncorrenciais, na corrupção, no suborno, no conflitos de interesses, na questão das novas tecnologias pro homine, porque hoje é moderno falar que as novas tecnologias devem vir em favor à sociedade, em favor à humanidade, né? E essas vulnerabilidades cibernéticas e a proteção de dados, hoje o direito à informação é a bola da vez, vamos dizer assim, né? Então, as vantagens hoje é a execução de um contrato na conformidade com a Constituição e com as leis, e com as portarias, né? Uma confiabilidade na empresa com relação à sua imagem, à sua marca, à qualidade do seu produto, a honra e o nome da empresa, né? E o cumprimento das suas funções constitucionais, e tudo isso também permite um sentimento de segurança do empregado, de pertencimento e reconhecimento, né, dentro da empresa, que demonstra o comprometimento da empresa com relação à sua honra e imagem como uma empresa chamada empresa humanista. E isso é um ponto alto, vamos dizer assim, perante a comunidade internacional econômica e também a comunidade interna. E uma outra questão interessante, que existem os pilares desse compliance, né? E dentre um dos pilares mais contundentes é o chamado dupla diligência, porque hoje, além da empresa cuidar
do proteção de dados dos seus empregados, ela também tem que cuidar da proteção de dados dos seus consumidores, dos seus fornecedores, dos terceiros com quem ela tem relação. E ainda a empresa tem que ficar preocupada na terceirização com a empresa das terceiras, né, com quem ela contrata. Porque nós temos aí a figura da responsabilidade solidária e da responsabilidade subsidiária. Então, imagina uma empresa terceirizada prestando serviço para uma tomadora, essa tomadora compartilha dados com a terceirizada, vamos dizer assim, né, dos empregados que estão ali prestando serviço para ela. Nós temos uma relação de controlador de um lado e operador de outro. E aqui nós podemos ter a discussão da responsabilidade solidária e subsidiária. Então, eu posso ter a relação do controlador de um lado e o operador do outro, e eu posso ter aí 2 controladores, né, vamos dizer assim. Na medida em que a empresa, por exemplo, que é controladora, partilha um dado com o INSS, que também armazena os dados e ele também é um controlador, nós temos aí uma relação entre controlador e versus controlador e uma relação entre controlador versus operador de dados. E aqui entra toda a questão da responsabilidade. Eu trouxe aqui um mapeamento, então, para vocês, de como fazer o passo a passo do compliance, né? Quais os pilares de uma implantação do compliance. Primeiro, o engajamento da direção da empresa em conferir credibilidade a um programa de compliance de tratamento de dados, designar a área responsável, divulgar este programa para implantar uma cultura, designar o officer, o compliance officer, que é a área responsável, estruturar bem essa área, criar programas de compliance, fazer um raio-x, né, levantar todos os dados que a empresa tem, fazer uma limpeza, capacitar as pessoas e aculturar essas pessoas, criar canais de denúncia, porque toda vez que houver vazamento de dados, as pessoas podem fazer a denúncia, e implementar medidas disciplinares com o objetivo de prevenir e ainda uma atuação pedagógica, monitorar esse programa de compliance, evidentemente, e corrigindo, identificando as falhas e corrigindo essas falhas, e não esquecer da dupla diligência, que é também na contratação com terceiros e fornecedores, exigir aí o compliance também dos terceiros, né? Eram essas questões que eu queria trazer para vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, e encerro aqui cumprimentando a todos e agradecendo pela atenção. Tive que falar rápido aqui por causa do tempo, que era curto. Tudo bem? Muito obrigada, agradeço a todos aí.